that's left now are the Lost Lands. I won't be easy. Prepare yourself. In the Lost Lands, nas Terras Perdidas, um filme, infelizmente, perdido. Olha, eu acho que foi o pior filme ao qual eu assisti até agora, esse ano, infelizmente, unfortunately. Decepcionante até porque, ok, eu fui assistir já sem muitas expectativas, haja vista o filme ter sido um fracasso de bilheteria, ter passado aí despercebido pelos cinemas, mas tem um pedigree bacana. É baseado num conto do autor George R.R. Martin, autor da série Game of Thrones, que é uma baita série. Tem o Dave Bautista e a Mila Jovovich, que são atores super carismáticos, bacanas, fazem geralmente filmes legais. E a direção do Paul W.S. Anderson, que ok, enquanto ele não é nenhum Steven Spielberg, ele já dirigiu filmes divertidos. Ele é quase que um Zack Snyder versão light, versão aí B. Ele fez Resident Evil, todos os filmes da série, ou quase todos. O primeiro Mortal Kombat, que para mim é o filme mais divertido baseado em videogames. Fez aquele Event Horizon, que se tornou um filme culto de terror com Sam Neill. Recentemente fez o Pompeia e o Monster Hunter, baseado também na franquia de games da Capcom, que, ok, enquanto são filmes fracos, mas são divertidos. Ou seja, tinha tudo para ser um filme ali, sessão da tarde, ok, assistível. Não, longe disso. A história, que é baseada no conto do Martin, se passa no futuro distante, depois de uma guerra mundial que praticamente acabou com o planeta. O filme lembra muito a franquia Mad Max. Até no visual, visivelmente se inspiraram no Mad Max. Enfim, nesse futuro distante, a humanidade quase que entrou em extinção. Os que sobreviveram vivem ali numa montanha ali e são governados por uma rainha má. A Mila Jovovich é uma bruxa que tem poderes telepáticos, levita, ou seja, depois da guerra surgiram bruxas aqui na Terra. Alright. E a rainha contrata a Mila Jovovich, lá, a bruxa, para ir nas Terras Perdidas, nas Lost Lands, que pelo que se entende é todo o resto do planeta, para procurar um shapeshifter, que na verdade é um lobisomem, porque por algum motivo ela precisa dos poderes desse lobisomem. Ou seja, também depois de uma guerra mundial aí gigantesca, a humanidade evoluiu para lobisomens. Ok, alright. E a Mila Jovovich contrata o personagem vivido pelo Dave Bautista, que é o Mad Max do filme, ele é um mercenário, para guiá-la nas Terras Perdidas e também ser a segurança dela, etc., enquanto eles procuram o tal do lobisomem shapeshifter. Essa é a história, e embora tenha algumas nuances a mais, ali tem a figura da igreja, o church, que é guiada por um patriarca que quer tomar o poder, você sente o DNA a la Game of Thrones do George Martin na história, mas assim, são pinceladas muito, muito leves, que não tem praticamente consequência alguma na história dos dois procurando o tal do shapeshifter. Pois bem, tudo isso é muito lindo no papel, porque o roteiro é, gente, péssimo, mas amador, horrível, cenas repetitivas, diálogos igualmente repetitivos e desnecessários. Eu vou dar um exemplo aqui. Numa cena, sempre tem aquela cena quando os heróis estão preparando as armas ali para a batalha final, né, colocando a munição nas armas, etc. E a personagem da Mila, a bruxa, está colocando balas de prata no seu revólver para enfrentar o tal do lobisomem. Chega o Dave Bautista, silver, prata. E ela, silver, prata. Silver, silver. Eles repetem a palavra silver, a palavra prata, acho que umas 10 vezes em um diálogo aí de 1 minuto completamente desnecessário.
O certo seria, num bom roteiro, para quem sabe, para quem estuda cinema, mostre, não diga, né? É o show more, say less. Então seria assim, o correto. Silver, pronto, acabou. Mas não, até nisso o filme é ruim. Diversas cenas completamente sem coesão. Parece que os roteiristas se lembraram, opa, precisamos de uma cena aqui que mostre que eles são bonzinhos, que eles são amigos, que um nunca trairá o outro, então tem uma cena aleatória ali, dela deitada, e o Dave Bautista chega com a faca, você acha que ele vai matá-la, mas não, ele vai matar um escorpião que está do lado. Mas essa cena, do meio de uma outra cena de ação completamente sem conexo, não tem um conduíte, não tem uma linha condutora que torna tudo coeso e coerente. Muito amador, muito ruim. As atuações são igualmente péssimas. O Dave Bautista, que é um ator carismático, ao lado do John Cena, do The Rock, né, esses lutadores que entraram em Hollywood, mas aí parece que ele fala tudo pausadamente. We must go. Parece que ele está tentando se lembrar das falas. Eu não sei se é a atuação dele que é ruim, se a direção do Paul Anderson que foi falha, que inclusive a direção dele também é péssima. A edição do filme é horrível. Praticamente tudo no filme é ruim. O que se salva, que acho que poderia salvar, é o visual. O filme inteiro foi filmado em blue screens, foi filmado na Cracóvia, em cenários bem ao estilo 300. Tudo é CGI, tudo é computação gráfica. E tem uma paleta ali bem escura, tipo do Batman, tipo esse pôster do Batman, meio marrom. Lembra muito 300. O filme é uma mescla de 300 com Mad Max, principalmente, com a série Fallout, para quem assistiu a excelente série do Prime Video e aos games, e um pouquinho aí de Game of Thrones na história, na backstory. Mas isso não tem um gel, não tem uma coesão que junte tudo isso de uma maneira harmoniosa. Mas o visual, ok, ali, até que tem uns efeitos legais. E as cenas de ação, as cenas de luta, o Paul Anderson faz filmes de ação bacanas, algumas cenas são legais, só que até o movimento de câmera ali e a edição péssima dificultam nós curtirmos as cenas de ação. Uma pena, um grande desperdício, um grande fracasso, e até, ironicamente, o próprio autor, George Martin, ele disse antes do lançamento do filme que se o filme fizesse sucesso, ele escreveria mais contos com a personagem da bruxa vivida pela Milla Jovovich. Acho que ele não escreverá nenhum conto baseado nela, pelo menos no curto prazo aí. Até bom que sobra tempo e ele pode talvez, quem sabe, terminar aí o último livro da série Game of Thrones. Nas Terras Perdidas é um filme perdido, com um diretor perdido, atuações perdidas, tudo no filme é perdido. Nem percam tempo, mesmo que você seja fã dos atores, do diretor, do George Martin, esse filme foi realmente aí um misfire muito grande. Não consigo recomendar nem para assistir em casa, infelizmente. Nas Terras Perdidas, In the Lost Lands, é uma grande perda de tempo.